para a nossa 7ª aula do curso de interpretação da norma NBR 17025 na versão 2017. Vamos pegar o item 7.2 que fala sobre seleção, verificação e validação de métodos. O que é um método? É o procedimento que eu vou usar para realizar o ensaio. Então eu vou precisar selecionar o método que eu vou utilizar, vou precisar verificar a pertinência desse método, se está sendo executado conforme está estabelecido, e eu vou precisar validar o método, aqueles métodos que não são conhecidos, que não vêm de um periódico específico, tá? Para um método que não tenha uma rastreabilidade, digamos assim. Se você pegar um método que está lá descrito no mapa, né, ele vai ter uma rastreabilidade. Então, tem o próprio Ministério da Agricultura. Então, para métodos desenvolvidos internamente, para esse sim, vai ser requerido uma validação específica. Tá? Esse item da norma ele fala justamente isso, como é que eu posso validar esses métodos. Então, o item 7.2.1, vejam aí o que é que ele diz. Ó. Deve usar um procedimento adequado que inclua avaliação de incertezas e técnicas estatísticas. Ou seja, é conveniente que o método ele esteja determinado, né, e seja adequado para a execução do ensaio, como também para a definição das incertezas. E esses métodos estatísticos e amostrais, conforme as normas de referência, por exemplo. Tá? O item 7.2.1.2 fala o seguinte: os documentos devem ser mantidos atualizados e disponíveis ao pessoal. Ou seja, um procedimento, um descritivo do método, ele deve estar disponível. O laboratorista deve ter acesso a esse método, seja no computador ou seja até mesmo através de pasta física, como achar pertinente. E vale salientar o seguinte, eles têm que estar atualizados, é o que está dizendo aí. Ou seja, na sua versão mais atual. Então, se a gente voltando a falar do mapa, eu tiver um periódico mais recente do mapa, com as respectivas métodos de análise, eu preciso ter essa versão mais atual disponível. Tá? Revisão 1, revisão 2, a versão que é a mais atualizada. Essa versão, às vezes, é controlada pelo número de revisão, mas caso não exista um número de revisão, ela pode ser controlada pela data de publicação do periódico, não tem nenhum problema. O item 7.2.1.3 fala o seguinte: ó, o laboratório deve utilizar a última versão válida de um método. Tá? Vale salientar o seguinte: quando não é possível a utilização, claro, tem que ser muito bem justificada, tá? Por algum parâmetro técnico, não por falta de recurso, mas, sei lá, por condição ambiental, condição da amostra, seja lá o que for, isso tem que estar bem claro o motivo da não utilização do método. Tá? Então, existe uma possibilidade? Existe sim, do laboratório usar uma versão não mais atualizada, mas tem que haver uma bela de uma justificativa para isso. Aí esse mesmo requisito tem uma nota que fala o seguinte aqui, ó. Caso o método seja um documento externo, não será necessário reescrever, apenas documentando detalhes adicionais. Primeiro vamos tentar entender o que é um documento interno e um documento externo. Um documento interno é um documento criado na organização, criado pela empresa. Um documento externo, ele foi criado fora da organização, por uma instituição. A NBR 17025, por exemplo, é um documento externo. Ele foi criado fora, foi criado, né, ou seja, foi publicado pela ABNT. Então, documento interno, um método, um procedimento criado dentro da organização, um procedimento externo, um documento criado fora da organização, que também é passível de atualização e controle. O documento interno sendo feito esse controle internamente, pelo número de revisão. O documento externo, como eu havia comentado antes, sendo feito a data da publicação ou pela revisão emitida
na capa do documento, ou seja lá em que parte do documento isso estiver descrito. Tá? Vai depender muito do documento a que a gente está se referenciando. Bom, o requisito 7.2.1.4 fala o seguinte: quando o cliente não define método, quem define é o laboratório. Então, se o cliente, quando ele veio entregar a amostra, ele não definiu qual é o procedimento que deve ser seguido para a análise, ele não deixou claro isso, ele deixou a cargo do laboratório essa definição, quem vai definir é o laboratório. Na sequência ele fala, deve ser recomendado métodos, né, relacionados a normas internacionais. Quando eu falo relacionado, acho que essa palavra não foi muito legal. Eu me refiro o próprio método, tá, ser uma norma nacional ou uma norma internacional. Tá? A BNT está cheia de método de análise aí. Se você consultar, você deve encontrar. Periódicos científicos, dependendo do tipo do método de análise, se for muito complicado, né? Algo recente talvez. Orientações do fabricante ou método interno. Orientações do fabricante dos equipamentos, por exemplo, de um cromatógrafo, por exemplo. Então ele orienta que a análise seja feita assim. Ele te entrega uma instrução relacionada a isso. Então você pode seguir aquela instrução. E métodos internos devidamente validados. Tá? Então basicamente são essas três possibilidades, essas possibilidades. O que acontece? Eu deixei aqui para vocês um vídeo no YouTube que eu quero que vocês acessem. Eu deixei o link aí e esse link também está na descrição do vídeo. Então clica lá, é sobre método de análise e ele vai mostrar o descritivo do método e vai demonstrando o método sendo executado. É muito interessante para complementar essa aula, um exemplo bem prático relacionado a isso. Tá? O item 7.2.1.5 fala o seguinte, ó. O laboratório deve verificar se é capaz de realizar o método. Ou seja, eu estou com o método na minha mão, o cliente me pediu aquele tipo de análise. Eu tenho capacidade, eu tenho analista preparado e capacitado, eu tenho o equipamento necessário, eu tenho a vidraria necessária, eu tenho o reagente necessário, eu tenho os padrões necessários para efetuar a calibração. Eu vou precisar ter aqueles recursos disponíveis para que eu possa realizar um ensaio. Caso eu não tenha disponível, eu não vou poder realizar um ensaio. Então, a primeira coisa aí, ó, verificar se é capaz de realizar um método antes da sua implementação. Porque, na verdade, o que é implementar, gente? É você pegar o procedimento, colocar os recursos que estão disponíveis necessários, né, na frente da bancada, vamos dizer assim, e você se debruçar em cima disso e realizar a análise e depois conferir o resultado. Então, a implementação é a execução. Só que não existe execução sem recurso. Tá? E na continuação ele fala o seguinte, ó, deve ser mantido o registro de verificação do desempenho do método. Ou seja, eu tenho lá o meu método. Então eu fiz algumas análises. E com base nessas análises eu percebi que o resultado é o resultado esperado. Ou eu tenho já uma amostra padrão onde eu conheço o resultado planejado. E eu verifico que aquele método demonstrou aquele resultado. Então, basicamente está ok, tá beleza, o desempenho tá legal. Eu não tive uma incerteza muito grande, não tive um erro muito grande, então isso é um bom sinal, tá? No que tange a isso. Então não esqueçam aí, de antes de continuar, né, vocês acessarem esse vídeo do YouTube, que eu estou deixando o link aqui, tá? E volto a dizer, eu estou deixando esse mesmo link na descrição do vídeo. É só clicar lá que você vai direto para o vídeo, tá? O item 7.2.1.6 ele fala o seguinte: o desenvolvimento do método deve ser uma atividade planejada e designada por profissional competente. Ou seja, não é todo mundo dentro do laboratório que vai poder desenvolver um método. Tá? Essa pessoa ela tem que ter autoridade e responsabilidade para isso. A gente já havia comentado isso nos requisitos anteriores da norma. Tá? É uma autoridade específica. Geralmente é o profissional mais capacitado do laboratório que ganha essa devida atribuição. Tá? Aí, ó, as necessidades do cliente devem ser constantemente checadas, ou seja, eu estou desenvolvendo um determinado método e eu percebo uma variação no resultado ou uma variação nos recursos que eu ia utilizar, que eu não vou conseguir ter aquele determinado recurso que eu planejei. Toda essa modificação no método, ela deve ser acordada aí com
com o cliente, com a parte interessada. Tá? Então, se o cliente está vindo com uma amostra de uma análise nova que você vai ter que fazer, você vai ter que desenvolver um método, você vai acordar com o cliente como esse método vai ser feito, caso não exista uma referência. Então, fala aí, ó, a necessidade do cliente devem ser constantemente checadas, qualquer modificação deve ser aprovada por ambas as partes, por quem desenvolveu o método e por quem é o recebedor do resultado do método. Tá? Bom, o item 7.2.1.7 fala o seguinte: desvios de método para todas as atividades do laboratório somente devem ocorrer se os desvios estiverem documentados e acordados. Então, existe um método, mas por determinado motivo você quer mudar um recurso ou quer mudar um tempo que você vai medir, seja lá qualquer variável. Então, se eu vou precisar fazer um desvio no método, e é um desvio acordado, não seria uma não conformidade, tá? Uma não conformidade é algo ruim, seria eu ter o meu método definido e eu não seguir um método. Não é isso que eu estou querendo dizer. É você tem um método definido, mas você sabe que existe um desvio que vai ser necessário por determinado motivo. Então você vai precisar alinhar isso, tá? E ter o aceite do cliente. Em algumas situações, esse aceite pode estar especificado no contrato, que é inclusive essa nota que vocês veem aí, ó. Desvios pode estar em contrato. Tá? Vamos para a prática. Digamos que o método requeira que você use, por exemplo, um balão volumétrico. E você determinou que você não vai medir no balão volumétrico, vai fazer essa medição em outro tipo de vidraria, porque você não tem disponível, o cliente está precisando com uma certa urgência daquele resultado. Então, fugir o método é necessário acordo do cliente para que você execute o ensaio. Tá? Lembrando, estou falando em método, né, que foi elaborado pela instituição em comum acordo com o cliente. Os métodos padrões estabelecidos qualquer outra instituição de referência, esses devem ser seguidos. A Lipscomb me disse do que está lá descrito no próprio método ou no próprio procedimento. No início, é demais isso, então quer dizer que em momento nenhum eu posso deixar de seguir o procedimento. Não, não pode não. Se você não existe desvio de método, não existe desvio de procedimento. Você não pode mudar um recurso, você não pode mudar uma forma de fazer porque você acha que deve fazer. Não é assim que funciona. É o que está no papel, é o que está escrito. E se for fazer diferente, tem que ser em comum acordo, tá? Com a autoridade pertinente do laboratório e com o respectivo cliente, nesses casos que eu citei aqui. O requisito 7.2.2.1 fala o seguinte: o laboratório deve validar métodos não normalizados. Aquilo que eu falei antes. Se o método tem uma história por trás dele, não requer validação, mas se ele não tem, ele vai requerer, tá? Sou um método interno, como eu falei antes, tá? Então, o laboratório deve validar métodos não normalizados. Aí, como é que é essa validação? Aí, a norma traz algumas notas. Então, a primeira nota, vejam aí, ó. A validação pode incluir procedimentos de amostragem. Eu posso validar o método amostral, manuseio e transporte de itens de ensaio ou calibração, tá? Como ele deve ser transportado, requer um controle de temperatura, por exemplo, uma caixa térmica com acompanhamento com um termômetro, isso é uma possibilidade, tá? Então, tem a segunda nota que fala o seguinte: técnicas utilizadas para validação de métodos. Ele deixa bem claro isso. Quais são essas técnicas? Aí vamos lá. Primeiro, calibração ou avaliação de tendência de precisão. Então, se eu percebo uma tendência de erro, então isso vai ser fonte de informação para que eu possa validar ou não. Se a tendência ou o erro é muito alto, muito grande, eu não vou poder validar, né? Segundo, avaliação de fatores que afetam os resultados. Fatores externos que afetam o resultado, tá? Isso também é uma condicionante que eu posso validar ou não o método. Eu vou executando o método, mudando as condicionantes ambientais para concluir se está válido ou não. Tá? No caso, fatores que afetam o resultado, ensaio de robustez do método. Eu vou pegar meu método e vou
mudar a condição que está sendo executada. Por exemplo, eu vou aumentar um volume específico que eu teria que dosar, eu vou alterar uma condição de equipamento, de velocidade, seja lá o que for. Eu altero para pressionar o método. É uma análise de robustez do método. Então, se eu pressionei e ele aguentou o tranco, ele gerou o resultado que era necessário, tá? Mesmo numa condição não favorável para ele, ele também estaria validado, digamos assim. Outra possibilidade, comparação com outros métodos. Eu faço com esse método e faço com o método de referência e checo o resultado. Então, se os resultados forem equivalentes, então posso dizer que o método está validado. Outra possibilidade, interlaboratorial, que eu fiz análise de uma amostra aqui, outro laboratório fez lá, outro lá, e eu chequei, comparei os resultados. Se os resultados não tiverem uma variação grande no que tange a incertezas, que tange ao erro, então esse método também pode estar validado. E uma outra possibilidade, avaliação de incertezas. Repetibilidade, eu consigo avaliar o volume de incertezas que eu vou ter comparado com o histórico que eu já tenho. Então, se a incerteza ela for muito alta, esse método ele não pode ser validado. Também posso checar com outros métodos esse último item, tá? Então, basicamente, essas são as técnicas básicas para validação de métodos, tá? Se usar todas, não. Eu posso escolher uma e justificar. Contudo, tem que estar claro qual é o método que eu utilizo para validar. Vale salientar o seguinte, se eu não crio método, se não é requerido que eu valide método, então seria uma exclusão da norma, né? Eu não precisaria aplicar esse item, não precisa implantar esses tópicos, essas ferramentas de validação, tá? Eu me refiro ao seguinte, se eu já uso um método, se eu sempre vou usar um método que já foi aprovado, pré-definido, aprovado lá atrás por uma instituição relevante, ok? O requisito 7.2.2.2 fala o seguinte, para qualquer alteração no método que possa impactar no resultado, é requerida uma nova validação. Ou seja, por algum motivo você quis revalidar, mudar algo do método, na verdade, revisar o procedimento, que mudar um equipamento, quis mudar uma forma de fazer uma titulação, seja lá o que for. O que você mudar, você vai ter que validar o método novamente. Por quê? É a garantia do resultado que é necessária. Então, fala aqui, ó, para qualquer alteração no método que possa impactar no resultado, é requerida uma nova validação. Então, revisou o procedimento, vai ser necessária a demonstração de uma nova validação. O item 7.2.2.3 fala o seguinte, o desempenho do método deve atender às necessidades do cliente e ser consistente com os requisitos especificados. Ou seja, a informação que o cliente necessita, tá? Isso é que está relacionado ao desempenho. Então, o método deve garantir isso. E como é que eu tenho certeza de que o desempenho do método ele é satisfatório? Pelo seguinte, ó, características de desempenho podem estar relacionadas à exatidão da medição, aquela questão da certeza, da precisão do erro, e a incerteza e a repetibilidade, ou seja, resultados que você obtém são sempre resultados equivalentes. Você faz 10, 15, 20, 30 análises com o mesmo método e o resultado é um resultado equivalente. Você não tem uma variação muito grande, a não ser que esteja relacionado, né, ao que realmente aconteceu, à realidade, ou seja, à amostra, mas não ao erro do próprio método em si, tá? Em se tratando dos registros comprobatórios da validação do método, o que a norma pede de documento? Vamos lá. Primeiro, ó, procedimento de validação atualizado, da versão mais atual. Ou seja, qual a sistemática que eu uso para validar o método? Isso tem que estar claro, tem que estar definido. Segundo, especificação, ou seja, os requisitos para validação. Quais são os critérios que eu vou avaliar para garantir que ele está validado? Terceiro, determinação do desempenho. Qual é o número, qual é a métrica que eu vou usar para ter a certeza que o método está garantindo aquela saída adequada, aquele resultado da maneira correta, tá? 4. Resultados obtidos em cada método, isso é cobrado, tá? Se você tem lá 200 métodos, serão 200 validações, 200 resultados necessários para a validação do método.
Lembrando, mais uma vez, que eu estou me referindo a métodos que foram elaborados pela organização, métodos que têm história, não é requerido. Quinto ponto, declaração da validade do método. Então, uma declaração formal, atestada pela alta direção, especificando detalhes do método e a consistência que o método tem com o que é feito normalmente, ou seja, com a referência que se tem daquele tipo de resultado. Então, eu trouxe para vocês aí agora um exemplo, tá? Inclusive é um documento do Inmetro, tá? Que ele retrata o seguinte, ó, orientação sobre validação de métodos e de ensaios químicos, DOC CG CRE 008, tá? É um documento específico sobre validação, inclusive é um complemento da 17025. Esse link que tem aí no slide, você pode clicar em cima dele e ele vai dar acesso a justamente esse documento. Então, como uma atividade complementar, é conveniente que vocês acessem esse documento e que vocês deem uma lida nesse documento. É um documento extenso, mas pega aqueles pontos mais importantes sobre validação para que isso sirva como complemento a essa aula de hoje, né? Nada melhor do que entender o que é requerido pelo DOC CGCRE 008, ou seja, pelo próprio Inmetro, para validação de métodos, tá? Então, faz isso aí. Bom, eu também confeccionei um exercício de revisão, tá? Ele é um formulário do Google Docs e vocês vão acessar ele através do link que está aí. Eu também coloquei esse link na descrição do vídeo. Então vocês vão clicar lá na descrição do vídeo, vai dar acesso a esse formulário e vocês vão responder. São 5 questões e basicamente é uma revisão do que a gente já viu até agora na 17025, né? Estamos na 7ª aula e é interessante que vocês deem uma revisada aí em tudo que a gente viu até agora. Você vai colocar lá seu nome e você vai colocar lá também o seu WhatsApp e o seu e-mail. Eu vou receber esse WhatsApp, eu vou receber esse e-mail e eu vou lhe dar um parecer a respeito desse teste de revisão que foi feito, que você fez, a respeito do resultado. Detalhe, é conveniente que você prossiga, inclusive que somente faça o teste final, que eu vou disponibilizar também em Google Forms na última aula, quando você estiver concluído, quando você tiver, na verdade, tido um bom resultado nessa revisão, tá? Essa revisão já está disponível lá, é só clicar no link, acessar lá e realizar a prova, tá bom? Desculpa, prova não, para ninguém ficar com medo. A revisão. Faz a revisão lá, manda para mim, eu vou checar os resultados e eu te digo mais ou menos como é que foi. Aí você já vai ter uma noção, você já vai estar mais ou menos apto para fazer a prova, tá? Depois da nossa última aula. E para finalizar a aula de hoje, vamos falar um pouco sobre o item 7.3, que é amostragem, tá? Só para deixar claro aí para todo mundo, essa amostragem está relacionada à coleta do produto a ser ensaiado, digamos assim, né? A ser verificado. Então, o que a norma fala? Vamos lá, 731. O laboratório deve ter um plano de amostragem. Tá? Então, para o laboratório que coleta, que realiza a amostra, esse plano de amostragem lá é feito um mapa de coleta que diz quantidades, que diz localização da coleta, que diz intervalo de coleta e etc. Quando realiza a amostragem de substâncias, materiais ou produtos para ensaio ou calibração subsequente. Então, quando ele realiza esse tipo de atividade, ele vai precisar ter esse plano de amostragem. Por que ele coloca isso, gente? Porque muitos laboratórios, vão ser da 17025, são certificados e não fazem amostragem. Recebem a amostra já pronta e só conduzem o respectivo ensaio, tá? Então tá aqui, ó. O método de amostragem deve abordar os fatores a serem controlados para assegurar a validade dos resultados de ensaio e as calibrações subsequentes. Então, a forma de coleta, a técnica para a coleta deve garantir isso. Eu já participei da auditoria e o laboratório dessa usina ele era certificado, essa 025.
e eles coletavam amostras de expurgo ao longo da usina. Então, tinham toda uma técnica para fazer a coleta desse expurgo. Tem que esperar, tinha um tempo. Se ele coletasse da maneira equivocada, o ensaio, o resultado, poderia não apresentar o dado da maneira correta. Então, precisava seguir aquela métrica. Tá? Então, é o que fala aqui. Ó. O método de amostragem deve abordar os fatores a serem controlados para assegurar a validade dos resultados de ensaio e calibração subsequente. O plano e o método de amostragem devem estar disponíveis no local onde a amostragem é realizada. Voltando para esse exemplo da usina, lá nos pontos de coleta você tinha uma pastinha com o procedimento de amostragem. Então, se o colaborador tivesse alguma dúvida, ele ia lá, abria a pastinha, ele visualizava o método de amostragem, ia lá e conduzia conforme estava estabelecido. Inclusive, eu na auditoria, eu pedi para ir acompanhar, para ir lá ver a coleta. A gente foi lá de bicicletinha, chegou lá na usina, eu vi ele fazendo a coleta, peguei o procedimento e vi que ele fez conforme estava estabelecido no procedimento. Tá? Bom, o plano e método de amostragem devem estar disponíveis no local onde a amostragem for realizada. Plano de amostragem deve estar disponível no local onde a amostragem for realizada. Tá? O método e o plano, né? Porque o plano vai indicar os intervalos, vai indicar a quantidade de coleta, tudo isso. Então aqui, o plano de amostragem deve sempre, que razoável, ser baseado em métodos estatísticos apropriados. Então tem uma norma de amostragem, acho que é a 5426, se eu não me engano, a NBR, que ela é sobre plano amostral. Então lá vai ter mais ou menos a quantidade que você precisa amostrar do todo para que aquele resultado tenha uma representatividade de certeza de 99%, de 98%, de 95%. A depender da quantidade de coleta, você vai aumentar ou vai reduzir o nível de assertividade do resultado. Tá? Bom, era isso que a gente tinha para essa aula de hoje. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Nós da Objetivo Consultoria, nós temos o Instagram, @bjconsultoria, você pode nos seguir lá, tá? É só adicionar lá. A gente está sempre capacitando, colocando informação no material educativo lá. Nós temos os cursos gratuitos que estão disponíveis no YouTube, no site. Nós estamos criando uma plataforma de cursos pagos via Google Classroom, tá? E que isso vai estar disponível no site também para você fazer sua inscrição e participar do curso, caso ache conveniente, interessante, aquela temática específica. Inclusive, a nossa próxima temática é o curso de formação de coordenadores da qualidade. Tá? Nós temos também, nós prestamos serviço online de monitoramento, mentoria. Então, você é funcionário da empresa, quer tirar uma dúvida a respeito de inspeção, plano de amostragem, quer reduzir o plano, quer um procedimento de inspeção, o que você quiser. A gente agenda a hora, né? Esse serviço é pago e eu passo 1 hora de consultoria online com você. Você pode, até 4 horas seguidas a gente pode trabalhar a nível do que você deseja. Né? Primeiro a gente precisa entender a tua percepção, o que é que tu precisa para que eu possa auxiliar. No nosso site também, é bom deixar legal para todo mundo, a gente tem uma área lá de vagas, a gente tem também uma área de cadastro de currículos, a gente deixa isso lá porque a gente acha que é um serviço público que a gente está prestando, principalmente nesse momento aí de pandemia. Então, se você quiser acessar aí o nosso site e visualizar os nossos serviços presenciais que foi executado, o nosso portfólio, os nossos serviços online, é só acessar www.objtreinamentos.com.br, esse site que está em todos os slides que vocês viram durante a nossa aula, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.